Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, nós estamos muito gratos, Senhor, pelo privilégio que nos dás de estarmos, Senhor, aqui perante Ti, na Tua casa de oração, Senhor. O privilégio, Senhor, de colocares no nosso coração esse desejo e ajuda-nos, ó Pai, tal e qual como aqui estamos, que nos possas aceitar e que um dia nós possamos estar contigo na Pátria Celestial. Ajuda-nos, Senhor, durante esta manhã, para que o Teu Espírito se faça sentir nesta sala e que tudo quanto for dito e for feito seja para a honra e glória do Teu santo e divino nome. Em nome de Jesus te pedimos estes favores. Amém. Saudamos a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e a todas as visitas que nos abrilhantam com a sua presença. E também desejamos a todos aqueles que estão a nos ver através da internet que tenham um santo e feliz sábado. E agora vamos louvar ao Senhor através do cântico 477, Canção da Vida. Convido a todos os que puderem a ir de joelhos para ter uma oração. Bondoso Senhor Deus, amoroso Pai, Criador dos céus e da terra, e que sustenta todas as coisas, que tens o controle do ar, do mar, tens o controle de cada uma das nossas vidas. E sabemos que tens grandes planos, grandes sonhos para nós. No entanto, enquanto estamos aqui na Terra, a sofrer por diferentes situações, queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir aos nossos corações e nos dê conforto. E nos dê força. Tu conheces melhor do que ninguém quais são os sofrimentos que estão a passar pelas nossas mentes, quais são as nossas necessidades.
Há pessoas aqui de joelhos, ou em pé, ou sentados, que estão à procura de um milagre, Senhor, nas suas vidas. E neste momento rogamos, Teu Pai, que seja feita a Tua vontade, porque sabemos que os Teus planos são bons para cada um de nós. Rogamos, Senhor, que possas dar força e aliento àqueles que estão em fraqueza, àqueles que perderam seres queridos ou àqueles que perderam coisas materiais. E também queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a vida da Tua filha Liliana, que Tu possas ser com ela e com os familiares. Pai eterno, obrigado porque nos amas e obrigado porque desejas sempre a felicidade de cada um dos Teus filhos. Sê conosco e de forma muito especial com o pregador desta manhã, que as suas palavras possam ser inspiradas pelo Teu Espírito Santo e que cada um dos que ouvimos, Senhor, possamos aprender e ser melhores filhos Teus. É o que pedimos pelo nome sagrado de Cristo Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje, ouvindo a voz de Deus. Oi, Fio. Tem uma novidade pra gente. Passei agora na casa de mãe e ela me deu um pano de joias de presente para eu vender aqui para o pessoal da rua. E vai ser uma ajuda muito grande financeiramente pra gente. O que é que tu acha? Que bom, porque o que eu tô ganhando na praça não tá dando pra nada, viu? Só tá dando pra gente comer mesmo. Aí eu tava pensando, com o lucro das joias, a gente investir em roupas, comprar umas roupinhas pra gente vender, aí a gente venderia as joias e as roupas também. Foi assim que comecei nessa atividade há muitos anos. Dia após dia, de sol a sol, eu batia na porta da casa das pessoas, oferecendo meus produtos. Com o lucro da primeira venda, eu comprei roupas de fábrica e me tornei uma sacoleira, muito conhecida. Até o nosso carro serviu de mostruário para facilitar as vendas. Minha irmã era adventista do 7º dia e orava muito por minha conversão. Mas o meu coração era duro demais. Com o bom capital que conseguimos juntar, montamos em nossa casa uma pequena loja de confecções. Isso durou quase 10 anos, quando eu adoeci gravemente. No entanto, recebi um carinho especial dos irmãos da igreja que oraram por mim. Foi aí que tive um grande encontro com Deus. Desta vez não resisti e me entreguei a Cristo através do batismo. Ao estudar a Bíblia, me deparei com um texto que me fez estremecer. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Significava que eu estava sendo abençoada por Deus aqueles anos todos e não estava cumprindo com a minha parte, devolvendo a Ele tudo que lhe pertencia. Eu sabia que Deus me perdoaria e que tinha um plano especial para a minha vida. Senhor, eu tenho vivido todos esses anos da minha maneira e nunca devolvi um centavo daquilo que é teu. Mas daqui para frente eu quero seguir a tua palavra.
quero entregar a Ti os 10% de dízimo e também 10% de oferta. Quero dedicar a Ti a minha fidelidade em tudo e também a vida dos meus filhos. Aceita, Senhor, a minha oração. Hoje, nós somos a maior loja de imóveis da região e possuímos a maior loja de confecções com muita variedade e utilidades para o lar. Temos ainda uma sapataria num total de 4 lojas. Todas essas empresas são consagradas ao Senhor. Eu apenas administro o que é dele. Demorei muito para reconhecer que tudo vem das mãos do nosso Deus. Nós estamos aqui para cuidar de tudo aquilo que é dele. Minha vida mudou de direção e Deus é a minha salvação em todos os sentidos. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Estamos aqui, Senhor, perante Ti, junto ao Teu trono da graça, Senhor, para Te agradecer as bênçãos que Tu tens derramado nas nossas vidas. Para Te agradecer, Senhor, a nossa disponibilidade, Senhor, para ofertarmos e a nossa fidelidade, Senhor, em Te devolvermos aquilo que Te pertence. E por isso, Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção para os mesmos, para que Tu abençoes cada pessoa, Senhor, que irá dirigir estas ofertas, estes dízimos,
e que todas elas, Senhor, possam servir para o avanço da Tua obra aqui na terra. Que de alguma maneira, Senhor, a vinda de Jesus seja abreviada, Senhor, através delas. Tu, Senhor, que és o Senhor da vida, o Senhor de tudo o que existe. Nós te imploramos, Senhor, pelos teus filhos que sofrem, aquelas famílias, Senhor, que estão tristes, amarguradas, Senhor, precisando, Senhor, de ajuda, não só física, mas também de ajuda espiritual. Que as nossas orações venham, Senhor, do encontro dessas pessoas e que a Tua vontade, Senhor, prevaleça, Senhor, no nosso meio. Tudo isto pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora chegou o momento de vocês, crianças, prestigiarem a história de hoje. E a história de hoje tem muita confusão. Mesmo assim, vocês querem ouvir a história de hoje? Então, vamos lá. Bem, a história começa o seguinte. Vocês se lembram que Noé e sua esposa e toda a sua família entraram no barco porque Deus havia falado para Noé construir aquele grande barco, todos entrarem ali dentro, os animais também, para se protegerem da grande chuva, do grande dilúvio. Infelizmente, só Noé, sua família e também os seus filhos entraram no barco, não foi? Vocês lembram disso, né? E aí, então, as esposas também entraram no barco, porque elas também eram tementes a Deus. E todas estavam lá, saíram do barco agora e tinham que começar uma nova vida, um novo começo. Bem, eles estavam vivendo, plantavam, colhiam, se alimentavam, tinham os animais com eles também e agora começaram a ter filhos. E aí foram se multiplicando, enchendo novamente a terra e isso levou muito tempo para acontecer. Até que depois que um grupo desses filhos começou a ter umas ideias diferentes. Vamos para um lugar que nós queremos ser famosos. Uau, já tinha gente querendo ser famosa nessa época. Eles tiveram uma ideia. Vamos fazer uma torre muito grande. Vamos fazer uma construção fantástica. E começaram a chamar alguns adeptos, né? Começaram a ir com eles para esse trabalho também. E começaram a construção. Fizeram tijolos e tantas coisas, e arrumaram pregos, madeiras e tudo mais. E começaram a construção da torre. E aí, passo a passo, tijolo por tijolo, eles iam colocando ali. Então, continuaram. Essa torre, sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer essa torre tão alta, tão grande, que ela alcançasse o céu. Eles queriam era fama, sabia? E começaram, e construíam cada vez mais alta, cada vez mais alto. Uau, onde essa torre vai chegar? É muito grande. Quando eles estavam quase terminando essa torre, Deus não estava contente com essa construção, não. Ele fez uma coisa que parou, que a construção não pôde ser continuada, sabia? Enquanto o cara que estava aqui em cima pedia o martelo para o cara que estava lá embaixo, de repente ele falava: amigo, passa o martelo! E o outro amigo começava a falar assim, falar outra língua totalmente diferente. Uai, que estranho!
Que língua é essa? Eu nunca ouvi essa língua. Porque até aí todo mundo falava a mesma língua. Que confusão. Eu não disse que era confuso. Só sei que não terminaram essa torre, porque Deus não permitiu. Deus não queria que ninguém fosse famoso. Ele simplesmente queria que todos voltassem para Ele. E a torre ficou do mesmo jeito. Não foi terminada, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. E assim, do mesmo jeito que Deus não permitiu que a torre fosse terminada, Ele também não permite muitas coisas na nossa vida para o nosso bem. E ali Ele pensou no bem do povo de Israel e no bem também da palavra de Deus ser continuada a falar em outros lugares. Cada um começou a falar uma língua diferente e foram se espalhando por outras terras também. E Deus acompanhou a cada um, levando a sua palavra junto para que ela não se perdesse. Esse Deus é maravilhoso mesmo. Do mesmo jeito que Ele cuidou dessa construção, Ele cuida de mim e de você. Que pena que a gente tem que terminar a história, mas no próximo programa tenho mais uma história legal para vocês e quero encontrá-los aí bem animados também para mais um sábado. Tchau, tchau! Sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar
Quero, portanto, saudar todos os irmãos, dar as mais sinceras boas-vindas a todos aqueles que estão aqui presentes, que o Senhor, de facto, possa fazer sentir-se no nosso meio, no nosso coração. Também cumprimentar os irmãos que, através da internet, nos escutam, aqueles que, na verdade, têm uma razão suficiente perante a Deus para não estarem aqui esta manhã. Portanto, a esses também endereço os meus cumprimentos, os meus cordiais cumprimentos que está. Quero também falar aos irmãos sobre algo que pode ser estranho para os irmãos. Eu não devia estar aqui a falar, quem devia estar aqui a falar era o Dan. Eu pedi que ele, de facto, dirigisse a palavra, mas ele disse que, na verdade, chegou depois da meia-noite e está assim um pouco cansadinho da viagem, e então eu vou, portanto, inferiormente àquilo que ele podia apresentar, eu vou fazer o meu melhor e apresentar a palavra ao Senhor, porque é o Senhor é que vai, de facto, me colocar na minha boca as palavras que devo dirigir aos irmãos esta manhã. Também queria anunciar aos irmãos que a Tânia não anunciou há pouco, porque ele ainda não tinha chegado, dar, portanto, as boas-vindas ao meu filho, que vive no Dubai, e está, portanto, ali, naquele lado, sentado ao lado da sua esposa. Ela é, portanto, persa, e, portanto, nós damos também as boas-vindas. Portanto, transmite lá em inglês, portanto, as boas-vindas a ela. Possam sentir, de facto, bem no nosso meio. Verdade, irmãos, como é hábito, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, e queria que cada qual no seu local nós fechássemos os olhos e pedíssemos ao Senhor que, na verdade, pudéssemos ouvir a sua voz falando ao nosso coração. Não seja eu a falar, mas seja o Senhor a transmitir aos irmãos a mensagem que Ele escolheu para apresentar-vos esta manhã. Dentro de alguns segundos, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor em silêncio. Amém. Convido os meus irmãos, portanto, a abrir a Sagrada Escritura no livro de Romanos, o apóstolo Paulo aos Romanos, portanto, no capítulo 14 de Romanos, no versículo 8. Romanos, capítulo 14 e no versículo 8. Diz assim: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. Amém, pesados irmãos. Esta manhã, irmãos, e queria, portanto, focar a minha mensagem nos episódios que se deram na Ilha da Madeira, portanto, há bem pouco tempo, há uma semana atrás. Os incêndios que nos alastraram. E queria informar aos irmãos que nesse mesmo dia, ou nesses 2 dias, em que o Funchal esteve a arder, alguma parte, é claro, nem todo ardeu, também no mundo passavam-se catástrofes talvez muito piores do que aquelas que aconteceu na Ilha da Madeira. Tive a ocasião, portanto, de ver as inundações na Índia, os irmãos com certeza que viram isso através da internet ou da televisão, aquilo que se passou na Síria, aquilo que se passou em toda a parte do mundo, a violência. Mas, irmãos, nós sabemos disto tudo e vemos isto tudo nos jornais diariamente. Mas quando chega-nos a nós temos sempre uma pergunta na boca. Porquê, Senhor? Porquê que aconteceu a nós, madeirenses? Tem acontecido todos os dias às outras nações, aos outros povos. Porquê que aconteceu a nós?
E essa pergunta está sempre no nosso lado. Porquê? Porquê, Senhor, que na verdade é que teve que acontecer com os nossos familiares? Isso é um hábito que nós temos. Ainda ontem, quando a minha sobrinha, infelizmente, entrou no hospital em estado crítico, eu perguntei ao Deus, disse, Senhor, porquê? Mas ao mesmo tempo veio-me consolação ao meu coração. Este versículo que nós acabámos de ler, se nós morremos, ou vivemos e morremos para quem? Para o Senhor. Se nós temos a nossa fé alicerçada no Senhor. Então existe sempre, irmãos, no nosso mente este porquê. Será de facto que Deus realmente não se importa com estas coisas? Será que nós muitas vezes pensamos, será que Deus não tem poder sobre Satanás para que isto não aconteça? Com certeza que sim. Será que o amor de Deus está faltando perante a humanidade? Com certeza que não. Se Deus não tivesse amor para a humanidade, de maneira nenhuma entregaria o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Então nós perguntamos, mas porquê, Senhor? Porquê que acontece tudo isto? Irmãos, nós não temos resposta para esta pergunta. O porquê que acontece tudo isso aos filhos de Deus e também acontece àqueles que não são filhos de Deus? E nós pensamos muitas vezes, eu estou na igreja, eu sou um crente, nada me vai acontecer. Errado, irmãos. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos às mesmas consequências que o mundo lá fora. Suponhamos que Deus curasse a nós todas as enfermidades. Dissesse assim, os filhos de Deus, vocês não têm nenhuma enfermidade. Acham que esta igreja teria com estas pessoas aqui só? Teria cheia de pessoas, porque na verdade não havia enfermidade. E eles vinham todos para não terem enfermidade, como aconteceu no tempo de Jesus. Portanto, irmãos, a pergunta que se faz, porquê que acontece isto? Porquê que acontece isto connosco, que nós, na verdade, somos fiéis ao Senhor? Há na Bíblia uma história. Para nós podermos compreender um pouco, nós chegamos lá, mas para podermos compreender um pouco desse sofrimento, era bom que compreendêssemos bem esta história. É a história do sofrimento, a história de Jó. O que é que diz no livro de Jó? Não vamos ler tudo, porque não tínhamos tempo para isso. O que é que diz no livro de Jó? Jó era quê? Era fiel ao Senhor. E então nós perguntamos. Sabem, quando eu li o livro de Jó, a primeira vez que eu li o livro de Jó, fazia-me um pouco de confusão. E parecia-me que o livro de Jó era uma disputa, ou uma aposta, vamos dizer assim, entre Deus e Satanás. Então eu pensava assim, Deus diz assim a Satanás, olha, já vistes o meu filho? Satanás diz assim, tu a que lhe dás as bênçãos todas, ele está sempre a dar as bênçãos todas. E então Deus diz assim, vamos apostar, como vou retirar as bênçãos e tu vais poder fazer tudo o que quiseres. E então Deus diz assim a Jó, diz assim, aliás, a Satanás, tu faz tudo o que tu quiseres, mas Deus faz um pedido a Satanás, irmãos. Deus faz um pedido a Satanás, o que é que Deus diz? Faz tudo, mas não lhe tires a vida. Porque Deus não é, irmãos, o autor da morte. O autor da morte é Satanás. E, portanto, Deus implora para aquele Satanás, faz-lhe tudo, mas não lhe tires a vida. E é neste dilema, irmãos, que nós estamos incluídos, eu e cada um dos irmãos. O que é que acontece com Jó? Jó começa a sofrer, Jó não sabe porque que sofre, Jó não sabe porque que está acontecendo aquilo, e então vêm os amigos, como acontece muitas vezes connosco, vêm os amigos para confortar Jó. Eles estão 7 dias à frente de Jó sem dizer palavra. E depois daqueles 7 dias que vêm, que Jó continua a aumentar as chagas, continua, portanto, a adoecer, eles perguntam, o que é que tu fizestes? O que é que tu, portanto, fizeste que Deus está-te a dar esse castigo? Irmãos, e quando li o livro de Jó pela primeira vez, estava esperando que Deus desse uma resposta a Jó.
no final de toda esta história, Jó sofreu muitos anos, estava à espera que Deus dissesse: Jó, tu de facto sofreste por causa disto, disto e isto. Mas o que é que nós encontramos? Jó desesperou, Jó, portanto, duvidou, e então perguntou também ao Senhor: porquê é que me está acontecendo isto? E o Senhor o que é que diz? Onde é que estavas tu? Onde é que estavas tu, Jó, quando eu fundei o mundo? Onde é que estavas tu, Jó, quando eu de facto fiz os alicerces desta terra? É de facto desolador. Nós estávamos à espera de que Deus explicasse a Jó de facto aquilo que tinha acontecido, a disputa que tinha acontecido. Mas, irmãos, será que hoje não existe essa mesma disputa entre Deus e Satanás com cada um de nós? Será que agora Deus, uma vez morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Ele não continua a disputar com Satanás aquilo que nós fazemos diariamente? Acontece, sim, senhor. Nós estamos metidos neste dilema cósmico, sem compreendermos porquê. Mas vamos ter uma eternidade, irmãos, para compreender isso. Mas neste momento nós não compreendemos. E nós pensamos sempre assim: onde é que está Deus? Nunca ouvi ninguém perguntar onde é que está Satanás. Perguntam sempre: onde está Deus quando acontece uma coisa destas? E nós sabemos todos que o responsável por todas estas coisas não é Deus. Deus é um Deus de paz. Deus deu-nos a escolha para nós fazermos ou a salvação ou a perdição. A escolha nossa, irmãos. Josué, eu gosto imenso desta passagem. O livro de Josué, no capítulo 24 de Josué, portanto é o último capítulo do livro de Josué, no capítulo 24, e o versículo 15. Josué, portanto, espero que todos os irmãos tenham encontrado, Josué 24, capítulo 15. Josué diz: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. E agora vejam o que ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta, irmãos, deve ser a nossa posição. Aconteça o que acontecer neste mundo, aconteça o que acontecer, as calamidades, os incêndios, aquilo que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós ficámos admirados, irmãos, por aquilo que aconteceu nessa semana aqui na Ilha da Madeira. Mas convido os irmãos para irem para as vossas casas e lerem o capítulo 7, 8 e 9 do Apocalipse. E vão ver aquilo que vai acontecer nesta terra, que é uma coisa que nem se compara com aquilo que aconteceu, portanto, naquela semana, a semana passada, onde nós tivemos esses grandes problemas. Portanto, irmãos, Deus é o culpado de tudo isto? Não. Deus, quando fez o homem, fez o quê? Fez e viu que tudo era muito bom. Mas acontece que nossos primeiros pais fizeram, portanto, um acordo. Venderam esta terra a Satanás. Eles venderam por um preço baratíssimo, irmãos. Eles venderam por um preço tão barato, numa desobediência, onde havia milhares de coisas para eles deliciarem-se. Uma só lhes era proibida. Portanto, eles venderam a Satanás isto barato. E foi por essa razão que Satanás foi ao céu, como nós encontramos na história de Jó, se encontrar, e Deus pergunta-lhe: o que é que tu fazes aqui, Jó? Ele diz: eu venho aqui como representante da terra. Tu não tens poder sobre a terra, eu tenho. E quando o Senhor diz: tu não tens todo o poder, tu vês que tenho lá servos nesta terra. Tu vês que tenho lá servos nesta terra que são obedientes ao Senhor. E, portanto, irmãos, é essa mesma frase que Satanás continua hoje a dizer a Deus. Continua a dizer a Deus: lá nisto aqui é tudo meu. Como tive a ousadia de dizer quando Jesus veio a esta terra. Ele disse: tudo isto é meu, tudo isto darei. Satanás não tem nada, irmãos. Satanás é dono deste mundo, mas é provisório.
Satanás não é dono de nada. Satanás, portanto, tem o testamento que os nossos primeiros pais lhe passaram como representantes desta terra. E esse testamento, irmãos, nós continuamos a passar a ele quando nos obedecemos aos mandamentos de Deus, quando nos obedecemos a Deus. Portanto, irmãos, o nosso pensamento muitas vezes é sempre: Deus é o culpado disto tudo. Deus é que nos pode livrar. Há episódios na Bíblia que nos mostram, na verdade, que antigamente eles também tinham esse mesmo pensamento. Lembram-se a morte de Lázaro? Esse é um dos episódios. O que é que Maria diz a Lázaro? Aliás, antes disso, o que é que os amigos, quando encontram Jesus, dizem? Lázaro, o teu amigo está aqui, enfermo. E vêm ao pé de Jesus e dizem assim: Lázaro, o teu amigo está enfermo. Quer dizer que os amigos de Jesus também podem ficar enfermos. E o que é que acontece? Quando Jesus chega ao pé da casa de Maria, o que é que Maria diz a Jesus? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que é que Maria estava usando de Jesus? Estava pensando que Jesus era um seguro de vida para a família dela. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor, de facto, quando chegou ali, ressuscitou Lázaro. Mas, irmão, Lázaro voltou a morrer. E Lázaro espera, na verdade, a volta de Jesus. Vimos aí o poder de Deus. Vemos aí que, de facto, Deus é que comanda todas as coisas. Um dia, Jesus estava... Isto faz-me um pouco de confusão também, esta história, mas é verídica. Jesus estava um dia num barco. Ele estava, portanto, dormindo. E há uma grande tempestade. E os discípulos começam a ficar atormentados, começam a ficar aflitos. E dizem assim: como é que tu consegues dormir com esta tempestade? E Jesus, então, o que é que faz? Jesus levanta-se, acalmou a tempestade. E Jesus onde é que estava, irmãos? Jesus estava com eles. Jesus estava com os seus próprios discípulos. Mas o que é que aconteceu? Deu-se uma tempestade. Mas quando Jesus acordou, quando Jesus, portanto, veio junto a eles, o que é que acontece? A tempestade parou. Irmãos, quantas tempestades acontecem na nossa vida? Será que nós clamamos por Jesus? Será que nós clamamos para que Jesus venha acalmar o mar da nossa vida, a tempestade da nossa vida? Será que nos lembramos que Deus, de facto, foi o nosso Criador, que Ele pode tudo? Ou duvidamos muitas vezes, como duvidaram outrora? Deus, irmãos, não é o culpado daquilo que acontece neste mundo, volto a dizer. E nós temos que compreender Deus. E nós temos que compreender o conflito para percebermos e para aceitarmos tudo aquilo que está acontecendo neste mundo, neste presente momento. Temos um episódio, irmãos, que... Então, a mim, por acaso, foi um episódio que fez bastante alento. O episódio de Pedro. Pedro, irmão, está na prisão. Vamos ver apenas essa parte no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, tenho a impressão que é. Acontece, irmãos, que Pedro está preso. Não vamos ler tudo, mas os irmãos todos sabem. Pedro está preso. Então, o que a história nos conta? Que Pedro estava de noite na prisão, à meia-noite. E o anjo do Senhor veio e pegou em Pedro, tirou-o da prisão. Passou pelas guardas, sem que os guardas dessem conta. Passou, portanto, pelas paredes, sem que alguém desse conta. Até próprio Pedro pensava que era um sonho. Mas quando Pedro chegou cá fora, ele viu que de facto que era um milagre. Irmãos, isto consola-nos, a nós. O Senhor livrou Pedro da prisão. Mas agora vamos ler em Atos, neste mesmo livro, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, este mesmo episódio, neste mesmo dia: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar e mandou matar Tiago, irmão de João. Então, por que, irmão?
Jesus livra Pedro e não levou Tiago. Sabem qual eram os 3 discípulos amados de Jesus? Era João, Tiago e Pedro. Eram os 3 mais prediletos. Então o que é que acontece aqui? O Senhor faz um milagre, tira Pedro da prisão e deixa que Tiago morra na prisão. O que é que nós encontramos aqui? Sabem quando o meu falecido irmão Sérgio, que era pastor desta igreja, faleceu, eu revoltei-me muitas vezes com Deus e dizia, porquê, Senhor? Porquê que, na verdade, a igreja toda orou em Portugal inteiro sobre a morte do meu irmão, aliás, sobre a doença do meu irmão, orar para que ele, de facto, curasse, mas o Senhor resolveu chamá-lo. Resolveu que Satanás, na verdade, lhe tirasse a vida. Irmãos, causou-me bastante impressão. Mas esta parte aqui, quando eu li isto, eu fiquei mais consolado. A soberania não é nossa. A soberania é do Senhor. O Senhor é quem manda. O Senhor teve, portanto, tirou Pedro da prisão, mas deixou que Tiago morresse. Portanto, aqui vemos a soberania. E temos que aceitar toda essa soberania do Senhor. Temos que aceitar a dor, irmãos. Nós não nos alegramos com a dor. Só os masoquistas é que se alegram com a dor. Nós não ficamos satisfeitos quando estamos doentes, mas sentimos uma paz quando Cristo está na nossa vida. Sentimos, portanto, uma paz quando clamamos a Jesus, para que Jesus venha calmar a tempestade da nossa vida. Portanto, prezados irmãos, nós estamos num mundo onde, na verdade, o pecado impera. E então nós perguntamos, porquê, Senhor? Porquê? Vou fazer uma demonstração aos irmãos. Eu tenho aqui um telemóvel. Este telemóvel, eu consigo, neste momento, através dos números que aqui tenho, todos têm, consigo falar com o meu filho que está em Angola, por exemplo. E consigo, neste mesmo momento que estou pregando, consigo falar para ele. E depois, se eu ligar a máquina de filmar, começo a filmar os irmãos todos, e ele, naquele mesmo momento, no tempo real, está a ver. E então eu pergunto assim, como é que isto é possível? Como é que é possível, irmão, que isto não tem filhos, e o meu filho está lá em Angola, e está a ouvir a minha voz, e está a ver os vossos rostos também. Isto não tem filhos, como é que isso é possível? E então, eu digo assim, não consigo compreender isso. Não consigo compreender, e vocês não conseguem compreender isso. E então, se houvesse aqui dentro da nossa Assembleia algum técnico das tecnologias, portanto, telemóveis, eu dizia assim a ele, olha, você que venha aqui à frente, eu vou-lhe dar 1 minuto para você explicar porque é que este telemóvel consegue dar a mensagem para Angola, neste mesmo momento. Irmãos, acham que esse técnico de telemóveis conseguia, num minuto, nos explicar toda essa tecnologia? E se ele tentasse vir aqui à frente explicar a vocês durante 1 minuto, ainda ia fazer mais confusão nas vossas cabeças. Porquê? Porque ele precisava de mais tempo. Ele precisava, portanto, de mais tempo para explicar. Irmãos, agora vou fazer outra comparação. Porquê que este telemóvel leva a imagem até ao meu filho que está em Angola? E este microfone, por exemplo, não leva a imagem até Angola? Porquê que este microfone não leva essa imagem e isto leva? É porque isto está preparado para isso e isto não está preparado, são ambos objetos eletrónicos. Mas isto está preparado para isto e isto não está. E então, irmãos, sabem uma coisa? Eu creio que este telemóvel vai falar com o meu filho que está em Angola neste mesmo momento. Mas não creio que este microfone consiga levar a imagem e falar com o meu filho que está em Angola neste momento. Portanto, porquê que eu creio nisto e não creio nisto? Porquê que eu creio nisto? É porque tenho o quê? O testemunho. E os irmãos todos de testemunho que de facto também falam. Mas agora eu vou perguntar aos irmãos uma coisa.
nós, quanto em relação à nossa duração nesta terra, quanto tempo é que os irmãos pensam que nós temos com respeito a toda a eternidade? Temos menos de um minuto. A nossa existência na Terra em relação a toda a eternidade é menos de um minuto. E nós queremos que o técnico dos técnicos nos explique em menos de um minuto aquilo que se passa entre o bem e o mal. É impossível. Se Deus tentasse explicar a nós, pela nossa incapacidade, pela nossa mente, que é uma mente finita, não infinita, é uma mente finita, nós estamos limitados a um certo de determinadas coisas. Portanto, por isso que Deus não nos dá esse conhecimento. Mas vamos ter, irmãos, uma eternidade para ter esse conhecimento. Vamos ter uma eternidade para sabermos porque é que existia o mal. Por enquanto, isso para nós é um mistério. Irmãos, vamos ter uma eternidade. A semana passada, eu apreciei imenso a pergunta que o Marco fez no seu sermão, e a pergunta que ele fez foi: quem é que queria ir para o céu? E todos os irmãos levantaram a mão. Desculpa o Marco por lhe dizer isto, mas se nós formos a toda a cidade do Funchal, 99% das pessoas vão levantar a mão. Toda a gente quer ir para o céu. Toda a gente, de facto, quer ir para o céu. Mas a pergunta que se devia ter feito: quantos de nós é que estamos preparados para ir para o céu? Quantos é de nós, irmãos, que estamos fazendo a nossa preparação para estar no céu? Crer, todos queremos. Será que, uma vez já fiz esta pergunta aqui, será que nós olhássemos para aquela janela e víssemos Jesus voltar? Que é impossível ele vir agora, faltam algumas coisas para se cumprir. Mas será que nós, ao virmos naquela janela Jesus voltar, estaríamos preparados para a vinda de Jesus? Deixe a resposta com cada um de vós. Irmãos, nós temos uma promessa na Bíblia. E é essa promessa que nos deve fazer no nosso coração a realidade da nossa existência. Encontra-se aí São João, no capítulo 14. Todos vós conheceis. Até vou pedir aos irmãos que, comigo, façamos, todos nós conhecemos de cor. Não se turbe. E vos levarei para que onde vos estiveres, estejais vós também. Esta, irmãos, é a nossa esperança. Dor, sofrimento, incêndios, desastres, nós vamos continuar a ter. Nós vamos continuar a estar, portanto, sujeitos a essas mesmas coisas, irmãos. Mas Jesus vai voltar. Esta é a promessa que Ele faz. Jesus vai voltar e vai nos encontrar. Portanto, salvos para viver eternamente com Ele. Para isso, irmãos, temos que fazer a nossa preparação. Para isso, irmãos, temos que, portanto, prepararmos para quando vier as catástrofes. E disse há pouco, irmãos, que leem os capítulos 7 e 8 do Apocalipse. Leem, portanto, aquilo que ainda está para vir a este mundo. A porta da graça, irmãos, está prestes a fechar. Nós estamos a viver nos últimos momentos desta terra. E nós, muitas vezes, vemos os acontecimentos que se dão com uma tal naturalidade que não nos alertamos para que Jesus, na verdade, está às portas. Jesus vai vir, irmãos. A pergunta que eu faço: estamos nós preparados? Embora venha a dor, embora venha o sofrimento, estamos nós preparados para a volta de Jesus? Como os irmãos viram, nós não vamos cantar o hino final. Vou pedir à Lena, portanto, que nos cante um hino. E se esse hino, de facto, tocar no coração dos irmãos, não vou pedir para que se levantem, mas que mantenham-se sentados. E depois deste hino, nós vamos fazer oração e vamos cantar o hino final e vamos para casa. Mas vamos com uma certeza, irmãos. A certeza que deste hino que a Helena vai cantar. O Senhor está-nos a preparar um lugar. E quando Ele vier, nós vamos dizer: eis o nosso Deus. Porquê que nós vamos dizer: eis o nosso Deus? É porque os outros esperam outro Deus. Os outros não esperam o Deus que nós esperamos. Esperam um Deus diferente.
pedir a Lena, então, que cante este hino. Sonho com o dia em que verei Jesus voltar. Quanta alegria, o sofrimento vai findar. E no céu a nuvem começa a aparecer. E essa mesma nuvem se aproxima, eu posso ver. É meu Jesus, com os teus anjos, as trombetas a soar. Ele vem para nos buscar. Eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir com meu Jesus. É agora, eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir com meu Jesus para o meu eterno lar. Para alguns é tarde, a porta se fechou. O tempo da graça para eles se acabou. Vejo à minha volta um cenário de terror. Homens que se escondem da presença do Senhor. Mas os fiéis e redimidos são levados por seus anjos ao encontro de Jesus. Vamos subir, vamos subir, vamos subir com o Salvador. Não mais pranto nem mais dor. Vamos subir, vamos subir, vamos subir com o Salvador. Não mais pranto nem mais dor. Vamos subir, vamos subir e celebrar lá no nosso eterno lar. Vamos subir. Pedi aos irmãos que levantássemos fazer a oração final. Senhor nosso bom Deus e nosso bom Pai, nós estamos muito gratos, Senhor, porque temos no nosso coração esta esperança, Senhor. Nós vamos subir. Nós vamos subir, Senhor, ao Teu lado para vivermos eternamente contigo na Pátria Celestial. Embora, Senhor, as dificuldades, embora a dor, embora as tragédias que nos assolam, nós temos a paz no nosso coração, porque somos passageiros, Senhor, nesta terra e vamos subir contigo um dia para a Pátria Celestial. Ó Senhor, dá-nos a certeza no nosso coração. Dá-nos, Senhor, esse alento e dá-nos, Senhor, na verdade, a compreensão de que Tu, na verdade, estás a preparar-nos um lugar para cada um de nós. E, ó Senhor, que aqueles que estão aqui esta manhã, aqueles com quem nós representamos nossos familiares, que nenhum de nós se perca, Senhor, mas todos nós possamos, na verdade, no último dia, levantar os nossos braços para Ti e dizermos:
Eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Dai-nos, Senhor, um resto de sábado feliz, na tua companhia. Em nome de Jesus te peço todos estes favores. Amém.